E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast para a gente falar de Sul-Americana. A classificação do Fortaleza, jogando na Arena Castelão, 2-0 para cima do Corinthians. Primeiro clube da região Nordeste a chegar a uma final de Copa Sul-Americana, tá? Tem bastante assunto. A gente vai falar as repercussões no Corinthians, a gente vai falar sobre a demissão do Bruno Lage, aconteceu, né? Estavam ficando um negócio bastante complexo em relação ao ambiente interno, e eu achava que o ambiente estava bom, né? Inocentes somos nós que olhamos e achamos que às vezes essas coisas boas, na verdade, estão ruins, né? Vamos falar sobre Sampaoli, Tite no Flamengo, São Paulo, e a gente, ao final do podcast de hoje, vamos ver a coletiva do Vojvoda. Ver a coletiva do Juan Pablo Vojvoda, técnico que ele está se consagrando cada vez mais. E a escolha por permanecer no Fortaleza vai se pagando. A gente vai vendo o resultado de todo esse trabalho, de todas as convicções. A gente vai ouvir o Iago Pikachu, teve seus altos e baixos, foi de repente até minimizado, virou um personagem pelo nome de Pokémon, né? E aí vai para o Fortaleza, fica na reserva do Marinho, se torna um jogador decisivo. Enfim, a gente vai falar de tudo um pouco, dos personagens. Cara, tem muita coisa para falar hoje. Eu vou tentar resumir. Não vai dar para ser menos de uma hora. Mais uma vez, eu peço perdão já de antemão pelo longo podcast. Mas vamos lá, antes de falar de qualquer coisa, vamos fazer uma reflexão. Né? Vamos fazer aquela reflexão que a gente sempre faz. Porque a gente, no mesmo dia em que o Fortaleza chega à final da Sul-Americana, e até acho que durante o jogo isso foi oficializado, tá? Tava um burburinho, tava um ruído muito grande, e eu acho que até a certeza mesmo, antes do jogo do Fortaleza com o Corinthians, já havia um boato muito forte de que o Bruno Lage tinha sido demitido, mas durante o jogo é que veio a confirmação de fato, né? Confirmação oficial. Então, você vê como é que são as coisas do futebol, né? A gente vê um Corinthians que teve uma série de treinadores nessa temporada, né? Começa a temporada com Fernando Lázaro, oficializado após o Vitor Pereira dar aquela coletiva, falando que ia sair do Corinthians, que não ia permanecer. Não deu certo, eliminado de forma precoce no Campeonato Paulista, início ruim no Campeonato Brasileiro. Corinthians traz o Cuca, com uma enorme rejeição, não deu certo, durou pouquíssimo tempo. O Danilo foi treinador por um jogo, na sequência veio o Vanderlei Luxemburgo, se manteve no cargo por um período razoável de tempo, e agora chega o Mano Menezes. E do outro lado dessa semifinal, o contrário, o oposto. Se a gente tem um exemplo de um grande clube, com uma grande torcida, com um elenco até bom, um elenco acima da média, na minha opinião, mas com planejamento zero, convicções zero. Do outro lado, a gente tem um clube também gigante, com uma torcida gigante, mas longe da história que tem o Corinthians. Mas com planejamento que o Corinthians tem de longe também. Planejamento de futebol. E o que aconteceu nessa semifinal, com todo respeito ao Corinthians, eu tenho muito respeito pela história que tem o clube, venceu o futebol. Venceu o futebol, porque aos trancos e barrancos o Corinthians foi chegando. E, cara, era compreensível. E eu muitas vezes comprei a festa do torcedor, né? Porque a festa do torcedor ela é espetacular. Não tem jeito. Eu nunca dissocio isso. E quando o torcedor faz a festa, eu vou pra galera, né? Eu entro na onda. E eu tava na onda, né? E eu faço o convite pro torcedor, pô,
Se não tá funcionando, apela para superstição. Mas uma hora a fórmula se esgota, cara. Uma hora a fórmula se esgota. A gente gosta do folclore, a gente gosta dessas coisas, né? Bastante folclóricas, da superstição, sabe, da sua rotina no dia de jogo, de sair pelo lado certo da cama, de tomar as mesmas coisas no café da manhã, de vestir a mesma camisa, de repente não trocar a cueca. E por aí vai, eu respeito tudo, mas chega uma hora que a fórmula esgota. E chega uma hora em que o futebol tem que prevalecer. Tem que prevalecer quem joga mais, tem que prevalecer quem se planeja melhor. E dentre todas as coisas místicas, assim, a superstição do torcedor corintiano é muito particular, né? É muito particular, é muito bonita, eu gosto muito, só que uma hora não dá. Uma hora você olha para o campo e você fala, hoje o futebol tem que vencer. Não que a superstição não faça parte do futebol, mas eu digo, o futebol planejado e bem jogado tem que prevalecer. O time mais bem treinado tem que prevalecer. O time mais ajustado tem que prevalecer. A gestão mais responsável tem que prevalecer. E a gente vê, ao mesmo tempo em que o jogo rolava, um treinador que está chegando agora e um treinador que está se despedindo do líder do Campeonato Brasileiro, né? Então você vê como é que é muito louco essas coisas, né? Como é que o futebol ele é muito dinâmico, você pode concordar ou desconcordar, mas no final vence o planejamento. O bom futebol permanece. Você pode falar, mas o Galo ali com o Cuca campeão de 2021 foi uma cagada. A campanha foi uma cagada? A bola que o Galo jogou foi uma cagada? Talvez o Cuca tenha chego no Galo por uma sorte do destino. De apelar por uma superstição de um treinador que foi campeão de uma Libertadores. Mas o time jogou bola. O futebol venceu ali. Pode não ter tido um planejamento de pensar, pô, o Cuca a longo prazo. Eu acho que foi mais pela disponibilidade no mercado e pelo misticismo, né? Superstição. Fomos campeão de Libertadores e tudo mais. Mas o time jogou bola, o futebol venceu. Quando o Flamengo é campeão brasileiro, o futebol venceu. Porque apesar dos pesares, da falta de planejamento esportivo, montou-se um elenco qualificado. Quando o Palmeiras foi campeão, o futebol venceu. Não só pelos atletas, pelo planejamento e pelo treinador que se tem. Então, você pode esmiuçar, você pode espremer o máximo que dá. Mas uma hora a conta vai chegar. E você pode até ser campeão tendo um time inferior, tendo um planejamento mais pobre. Isso pode acontecer, o futebol te permite isso. Mas uma hora a fórmula se esgota. Uma hora a fórmula chega. Então o que a gente viu nessa noite de terça-feira, eu acho que é um exemplo. E aqui tem muita coisa, tem muito chão pela frente até o Fortaleza vir a ser campeão. Se é que de fato isso vai acontecer. Mas só de ter chego nessa final é um exemplo. Fica um exemplo. Não só para os clubes talvez menores que almejam fazer algo parecido com o Fortaleza, não só com os clubes gigantes que de repente as suas glórias ficaram apenas no passado, não só para os clubes hoje que continuam sendo gigante, mas pecam no planejamento, e o Corinthians eu coloco nessa prateleira, é um gigante, mas peca muito no planejamento. Decisões precipitadas, emocionadas, muita politicagem. Então o Fortaleza ele é um exemplo para todos, inclusive para o Flamengo e para o Palmeiras. Inclusive para o Botafogo, que é o líder do Campeonato Brasileiro, de olhar e falar, cara, é o planejamento. O Botafogo não tem culpa, né, de Luiz Castro ter saído. Mas trouxeram um novo treinador e não deu certo. Bom, a gente vai falar sobre a questão Bruno Lage daqui a pouco. A gente vai ouvir o Juan Pablo Vojvoda daqui a pouco. Fica o convite aberto não só para o torcedor do Leão, mas para todos os outros torcedores
que hoje olham o Fortaleza e deveriam, se você não vê o Fortaleza como um exemplo, deveriam olhar. Fica com a gente. Vamos ouvir pelo menos umas perguntas. Uma ou duas ou três perguntas. Eu não sei como é que a gente vai estar de tempo. A gente já está com 10 minutos, tá? Então vamos embora. Vamos agilizar? Vamos embora aqui, né? Notícias esportivas do GE e do Globo. A gente tem algumas notícias, a maioria das notícias do GE e algumas do Globo, tá? Globo. O Globo, tá? O Globo. Bom, gol do Pikachu, gol do Tinga. Primeiro tempo, o Corinthians teve até uma grande chance com o Yuri Alberto. Lembrou muito o gol do empate no jogo de ida, né? Na Neoquímica Arena. O Yuri Alberto faz facão e eu vi o gol acontecendo. Mas o João Ricardo foi bem, antecipou, abriu os braços, fez uma grande defesa e ali acho que foi a única grande chance do Corinthians, porque de resto pode até ter dado uma canseira, pode até ter feito um abafa mais pro final do jogo, mas o jogo foi amplamente controlado pelo Fortaleza. E o gol na primeira etapa não saiu porque se o João Ricardo de repente parou o Yuri Alberto, o Cássio parou a equipe do Fortaleza. Teve uma chance espetacular com o próprio Pikachu. Uma bola cruzada, muito difícil, ele vai lá e tome. Ele salva, né? Teve uma outra do Pikachu, agora eu não lembro, a bola desviou, né? Acho que no Fábio Santos, a bola vai muito alto, assim, um balãozinho muito perigoso. E o Cássio vai buscar ali, a bola fica viva na área, chuta daqui, chuta de lá, bate no zagueiro, um sufoco. O Corinthians segura o empate no primeiro tempo. E aí, já no começo do segundo tempo, a coisa começa a azedar. E muitas falhas individuais em sucessão. O Iago Pikachu faz o primeiro gol do Fortaleza, assim, falhas bizonhas. Onde o Gil teve a oportunidade de limpar, não conseguiu. O Lucas Veríssimo teve a oportunidade de limpar, não conseguiu. E o Fábio Santos tomou uma finta desconcertante do Pikachu, que estava no chão. O Pikachu foi tentar pegar a bola, escorregou, caiu no chão. E ao levantar, ele já fez o jogo de corpo. O Fábio Santos é que vai ao chão. E o Pikachu faz o gol. Sem chance para o Cássio. Né? Absolutamente sem chance para o Cássio. Segundo gol, mais uma falha do Fábio Santos. Ele erra um corte com a bola na área, bola alta na área, e o Tinga não precisou nem pular para cabecear cruzado e fazer o segundo gol do Fortaleza, e aí fechou a conta. E aí não havia mais nada a ser feito, porque o Corinthians já não tinha nada. Não tinha inspiração, não tinha vibração, não tinha qualquer plano tático que você olhasse e falava, há uma esperança. O que existia era olhar para alguns personagens e apostar no místico. E apostar nas individualidades. É você olhar que o Cássio ia ter uma noite de Cássio, e ele teve uma noite de Cássio, não dá para segurar tudo. É você apostar que o Gil, o Lucas Veríssimo iam ser impecáveis na marcação, falharam no primeiro gol. É você apostar num Gabriel Moscado, uma grande revelação. É você apostar no Fábio Santos, acreditar que ele pudesse fazer uma partida impecável como fez nas glórias do passado. Wagner igualmente. Maicon. Renato Augusto, o cara mais diferente, mais genial, mas que não apareceu para o jogo. Romero, dos tempos áureos do Corinthians, da era Tite, também não apareceu. Fez muita correria, mas não foi o bastante. Matias Rojas, a grande contratação, não deu. Yuri Alberto teve a grande chance, também não deu. Então, quando se olha para o Corinthians, se vê muitos bons jogadores, se vê grandes jogadores e se vê jogadores que têm uma história absurda, mas que hoje não são mais o que foram. E não tem que ser, e esses caras não têm que ser julgados por isso. Eles não têm que ser execrados. Eles não têm que ser caçados. Porque eles não pediram para estar no Corinthians. Eles foram para servir a camisa que eles escolheram servir. Quem os contrataram
sabiam que já estavam mais velhos e que já não tinham mais o vigor físico, a mesma capacidade técnica. O Fábio Santos deu uma entrevista pós-jogo e a gente vai repercutir algumas falas, virou motivo de crítica que eu discordo. Porque num jogo difícil, num jogo decisivo, você tem que pôr a experiência em campo. Só que às vezes a experiência não é o bastante. O que é bastante é o futebol. E quem jogou futebol foi essa equipe aqui. Foi esse jogador aqui. Foi esse gigante aqui, né? O Tinga é imortal. É um guerreiro imortal. É o famoso Highlander, né? É o famoso Highlander. É imortal. Capitão do Fortaleza, um monstro sagrado. Fizeram os gols decisivos. Vamos lá, vamos pegar algumas aspas aqui. É difícil comentar, porque fizemos história. Esse era nosso objetivo desde a apresentação no dia 26 de dezembro. Nosso objetivo era classificar em primeiro do grupo, um grupo muito difícil. Fizemos valer esse primeiro lugar para decidir em casa. O torcedor nos abraçou, o torcedor abraçou o time e nada mais justo do que a gente chegar a essa final. Todo mundo tem a sua parcela de contribuição. É uma noite histórica para todo mundo. Iago Pikachu. Tinga está no Fortaleza desde 2015. Conquistou o título da Série B, 2 títulos da Copa do Nordeste e 6 cearenses com o Fortaleza. O Tinga é eterno, né? O Tinga é eterno, é impressionante, né? Quando você tem jogadores no seu elenco, que eles fazem parte de um elenco de uma série de acesso para a elite do futebol brasileiro, muitas vezes esses jogadores não ficam, porque são considerados de uma qualidade técnica inferior. E o Tinga, a gente pode dizer que é uma exceção. Seguiu no Fortaleza, é um talismã, é um cara que tem a cara do Fortaleza e joga muita bola, cara. Ele se encaixa nesse maquinário do Fortaleza do Voivoda como ninguém. Vambora! Com a vaga na final, Fortaleza soma 25,8 milhões de reais, hein? Com a classificação, o Leão embolsa mais de 5,35 milhões e supera os 25 milhões em premiações na Copa Sul-Americana. É impressionante, né? É impressionante, são números absurdos e números que premiam uma equipe que tem uma grande gestão. É um exemplo. É um exemplo para o futebol brasileiro, tá? Recorde de público entre os brasileiros, né? Na Sul-Americana, o Fortaleza teve 59.349 torcedores pagantes, mais de 60 mil no total. É impressionante a festa do torcedor do Fortaleza. Tá aqui, ó. Pagantes, tá? Apenas pagantes. Público total, tem muito mais gente. E o Fortaleza tá fazendo uma campanha. Se vai conquistar ou não, gente, é aquilo que eu falo. A gente não dá para saber. Mas os números são incríveis, né? Fortaleza e Corinthians, Fortaleza e América, Fortaleza e Libertad, Corinthians e Fortaleza. Você vê que o nome do... Aqui é a casa do Corinthians, né? Mas tá o nome do Fortaleza também. Vamos lá. Vamos de Mano Menezes. Vamos do outro lado. Do lado do Corinthians. Que o Mano Menezes evitou falar em culpados, né? O torcedor vai caçar culpados. Inclusive eu já vi até alguns torcedores criticando o Cássio, né? Eu não entendi por quê. Sincero, honestamente, eu não entendi por quê. Os gols que o Cássio tomou foram indefensáveis, tá? A gente não tinha muito tempo para fazer uma coisa diferente. Tentamos observar coisas que tinham sido feitas até então, que não eram muitas, né? Todo respeito ao Luxemburgo, não tinha muita coisa. Então, se ele tentou aproveitar o que estava lá,
realmente se justifica o resultado. Respeitar as decisões que trouxeram a equipe até aqui. É mais ou menos, porque ele começou com o Wesley no banco. Motivo de crítica, né? Porque é muito cobrado, né? E o Wesley começou com o Wesley no banco. Apostou no Romero. Que eu acho, que eu concordo, tá? Eu sei que o torcedor gosta muito do Wesley, é um garoto habilidoso, mas eu concordo começar com a experiência em campo. É um jogo, é uma semifinal de competição. Se colocar essa carga de responsabilidade num garoto, pode ser cruel se o garoto faz uma partida ruim. Então eu entendo, eu concordo, mas não deu certo, obviamente, né? Depois do jogo é fácil falar, mas antes da bola rolar, eu compreendia a decisão do Mano Menezes. Futebol tem que ser justo com os jogadores que trouxeram. Tentamos analisar o adversário, o tipo de jogo que fazia e tomamos as decisões. Não creio que a equipe tenha problema de motivação ou preparação. A equipe tem dificuldades para jogar que me parecem claras. Abordamos isso na apresentação. As escolhas levaram isso em consideração. Tentar aproximar mais, fazer a equipe ter mais posse para não sofrer a pressão que sabíamos que o adversário poderia fazer, e assim o fez, e com erros individuais, assim concretizou a vitória e a classificação para a final da Sul-Americana. Duílio, finalmente o Duílio chamou a responsabilidade para algumas coisas, né? Finalmente, né? Finalmente, porque em coletiva recente falou, não, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, né? Como se ele tivesse salvado a pátria, né? Como se as coisas, as decisões que ele tomou, as escolhas que ele fez, salvaram o Corinthians, talvez de um rebaixamento, de um cenário bastante nebuloso, bastante sombrio. O Corinthians não está salvo do rebaixamento ainda, hein? Né? Porque, como eu falei, o discurso do Duílio parecia que, nossa, todo mundo me bate e eu só faço o melhor para o Corinthians, eu estou salvando o Corinthians. Não, não falou isso, né? Assim, pelo menos a interpretação que eu tive, tá? E finalmente ele chamou a responsabilidade. Finalmente, estava na hora, né? Estava na hora porque isso incomoda. É a mesma coisa o Luxemburgo. Ah, coletivas malucas, falando coisas sem pé nem cabeça. No começo, você acha engraçado. Você acha isso folclórico. Mas chega uma hora que perde. Assim, parece que o cara está numa outra realidade. É a mesma coisa do Willi. E assim, ele está em outra realidade, não é possível. Não é possível que, diante de tudo que aconteceu, ele ainda vai ficar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Gente, foi um ano muito ruim. Foi um ano muito ruim. As fichas estavam todas na disputa de um título de Sul-Americano, na premiação e na possibilidade de uma vaga para a Copa Libertadores da América. E agora, o que sobrou? Olhar para o Campeonato Brasileiro, ver que está numa situação que é ok, mas não é confortável, vai ter que jogar e vai ter que vencer e vai ter que ter resultado, o time está jogando mal. Como é que você pode ter a convicção? Eu acredito que o Corinthians não vai ser rebaixado, mas como é que você vai ter a convicção? Com as equipes da parte de baixo jogando mais bola que o Corinthians, hein? Se você olha para o Santos, se você olha para o Vasco, se você olha para o América Mineiro, apesar de eu achar que para o América Mineiro já não dá mais pela quantidade de pontos, essas três equipes elas estão jogando mais bola que o Corinthians hoje. Hoje, tá? Hoje. Daqui a uma semana, eu não sei. Para o Santos foi trocar um treinador e eles começaram a jogar muita bola. O Corinthians trocou agora. Não houve uma mudança imediata. Talvez até a escolha pela troca de treinador tenha sido baseada nisso. Opa, com o Vasco deu certo. Opa, com o América, se bem que o Fabiano Busso já está mais tempo, né? Com o América deu certo. Opa, agora olha para o Santos, com o Marcelo. Opa, com o Santos deu certo. Por que não há de dar certo com a gente? E aparentemente vai ser um trabalho muito mais árduo que o Mano Menezes vai ter. Porque essas outras equipes não têm uma coisa que o Corinthians tem.
tem muita habilidade, tem muita história, tem muita experiência, mas infelizmente também tem o peso da idade. Tem o peso da idade. Então, como é que você vai conseguir montar um elenco para jogar partida sim e partida não? É uma encruzilhada. É uma decisão difícil. É um planejamento complicado. Vamos pegar aqui, ó. No futebol a gente não tomou as melhores decisões. Por isso, tantos treinadores. Se tivéssemos feito as melhores escolhas, não teríamos passado por tudo o que passamos, o que é motivo realmente desta eliminação, como foi a da Copa do Brasil. Temos que seguir trabalhando com o humano, que seja o caminho a percorrer para o próximo presidente ter melhores escolhas lá na frente. Eu acho que o Duílio, a saída do Luxemburgo eu acho que, eu não sei exatamente, né? Mas eu imagino. Foi por duas questões. A possibilidade de eventualmente negociar com o Tite. Essa foi uma das possibilidades. A segunda foi a questão do fato novo. Porque muito se falou do Sampaoli, né? Do primeiro para o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Muito se falou do Sampaoli, né? Pô, a chance do Flamengo é trocar de treinador agora. É demitir o Sampaoli entre esses dois jogos. Eu acho que o Corinthians foi meio que surfou nessa onda. Pô, tem o Tite aí, vamos tentar pelo menos, só para falar que não tentou. Aí demitiram o Luxemburgo para meio que ter uma porta de acesso para iniciar algum tipo de negociação com o Tite. E o segundo caso era a questão do fato novo, né? Pô, vamos trocar, né? Vai que dá. E o engraçado que eu acho que se tivesse com o Luxemburgo, a chance seria um pouquinho maior. Apesar de um time mal treinado e de escolhas ruins às vezes, eu acho que o Corinthians tinha um pouquinho mais de chance com o Luxemburgo do que com o Mano Menezes. Não porque o Luxemburgo é melhor, mas ele está há mais tempo. Ele conhece melhor os jogadores. Sabe, em virtude de alguma situação de jogo, mesmo que aos trancos e barrancos, ele sabe o que dá para ser feito para conseguir o resultado necessário, que seria, de repente, levar para uma disputa de penalidades. E colocar a carga nas costas do gigante Cássio, né? Bom, Corinthians tem confusão e xingamentos a Duílio no hotel do Corinthians, tá? Grupo de torcedores entrou no saguão do hotel e trocou agressões com segurança horas depois. Que situação, né? É fogo, hein? É fogo. 3 viaturas e alguns seguranças particulares aguardavam o desembarque dos jogadores, mas ninguém impediu que os torcedores entrassem no local. Todos esperaram ali, a poucos metros de onde os jogadores e funcionários do Corinthians desembarcaram, né? Você vê que é um livre acesso, né? Houve empurrões, correria, troca de xingamentos. E aí houve um tipo de ameaça, sei que a gente pode dizer, né? Lá vai ser pior, hein? Falando que em São Paulo vai ser pior, hein? O Duílio fez uma gestão essa temporada baseado nas escolhas do torcedor. Nas escolhas do torcedor. E agora ele colhe os frutos por isso. Ele tomou decisões baseadas em manifestações e aprovações do torcedor. Não julgo por isso. Acho que isso faz parte. Critico o que tem que ser criticado. O torcedor corintiano faz, assim, tem um papel muito relevante na vida política do clube. Eu entendo e eu respeito. Não significa que eu concorde. E as críticas já foram. E eu já fiz críticas em relação a esse tipo de gestão. Agora ele colhe o que ele plantou. Né? Fechou com o torcedor, mas na hora que não vem resultado, o torcedor vai cobrar também. Enfim, né, gente? Enfim, escolhas na vida são escolhas que você faz na vida. Aqui as palavras do Fábio Santos, né? Sobre a sua aposentadoria do futebol. Grandes chances, né?
não queria confirmar isso agora, né? Já estava deixando para o final do ano, para quem sabe deixar com uma conquista. Chegamos em 2 semifinais, mas agora vai ser difícil achar força e motivação para continuar. Pela minha carreira, por tudo o que construí, principalmente nesse clube que amo de paixão, tentar terminar da forma mais digna possível, né? Tava difícil para o Fábio Santos falar, né? Eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco emocionado com as palavras do Fábio Santos. De verdade, torcedor, eu sei que tá muito bravo, mas eu fiquei emocionado com as palavras do Fábio Santos. Porque, cara, eu sempre falo aqui da questão de gratidão. Eu acho que o torcedor tem que ter gratidão. Assim, a gente cobra o que tem que ser cobrado e o que é cobrado é o que ele joga hoje. Eu entendo. Mas nunca pode se deixar de lado a gratidão. O que o Fábio Santos fez pelo Corinthians é algo que transcende e transborda qualquer coisa. Em termos esportivos. Não quero nem saber da vida pessoal dele. Não sei o que ele faz pessoalmente. Mas em termos esportivos é algo que transcende qualquer tipo de coisa. E o respeito e a gratidão, eu acho que tem que prevalecer. Tem que prevalecer. A emoção de uma eliminação. É a mesma coisa, eu falei da mesma coisa do Breno Lopes no Palmeiras. Quando aconteceu aquela confusão, cara, eu tenho um profundo respeito pelo Breno Lopes. Porque o Breno Lopes ajudou o Palmeiras a sair de uma fila de anos de espera para a conquista do bicampeonato da Libertadores. O que o Breno Lopes fez foi gigantesco, na minha opinião. E a forma como o torcedor se manifestou contra este personagem, para mim, atenta contra o futebol. Respeito. Existem cobranças, eu respeito tudo isso, mas eu não concordo. Eu não concordo. Eu acho que a gente não pode ter memória curta. Volto a repetir, a cobrança, e aí, dadas as devidas proporções, eu citei o Breno Lopes, mas a história do Fábio Santos do Corinthians é bizarramente maior e muito mais rica do que a do Breno Lopes no Palmeiras. Mas eu entendo que a cobrança é pelo momento, é pelo que o atleta faz hoje. Se ele se propõe a jogar, então que jogue o que há de melhor, né? O que há de melhor. Mas ele vai para servir a camisa, ele entra em campo para dar um presente para o torcedor com a melhor das intenções. Ele já não é mais o mesmo atleta. Quem o contratou já sabia disso, ele sabe disso. Quem o colocou em campo, quem escolheu, quem optou por colocá-lo em campo, sabia disso. A escolha foi uma questão da experiência, de momentos difíceis, de não pôr a responsabilidade num atleta jovem, porque o clube vive uma situação delicada e essa classificação era uma obrigação. E foram bem no primeiro tempo, até que foram bem, passaram alguns perrengues sim, mas foram até bem. Mas o destino não foi muito, o destino não foi muito generoso com o Fábio Santos talvez nessa semifinal de Sul-Americana, né? Difícil falar com cabeça quente, agora é tentar achar motivação para terminar essa temporada e, quem sabe, terminar a carreira de uma forma digna de tudo aquilo que construí dentro do clube. Só peço desculpas ao torcedor. Sem sombra de dúvidas, esse é um dos momentos mais complicados para pensar em parar. Já tem sido um ano bastante complicado para tentar aceitar esse tipo de situação. Cara, a aposentadoria deve ser um... Por isso que eu falei, por isso que eu fiquei muito sensibilizado, porque você vê que ele não quer parar, cara. Você vê que ele não quer parar, você vê que ele quer terminar, sabe, fazendo algo grandioso. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu vou pular aqui porque eu confesso a vocês, quando eu ouvi o Fábio Santos, eu me emocionei e tô começando a ficar emocionado de novo. Vou pular. Eu entendo a frustração do torcedor. A única coisa que eu peço pro torcedor é respirar um pouquinho, esfriar um pouquinho a cabeça e lembrar de tudo que esse cara fez pelo Corinthians. Porque esse cara não merece sair do Corinthians
como um vilão. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cobrem o que tem que ser cobrado. Mas deixem a gratidão falar mais alto. Deixe, porque essa eliminação não é culpa do Fábio Santos. Essa eliminação não é culpa do Fagner. Essa eliminação não é culpa do Renato Augusto. Essa eliminação não é culpa do Gil, do Lucas Veríssimo, do Cássio, do Moscardo, do Maicon, do Yuri Alberto, não é culpa deles. Essa eliminação é culpa do planejamento. Um planejamento caótico, sem nenhuma convicção, trocas de treinadores, trocas de conceitos o tempo inteiro, muito mal treinado no período Luxemburgo. Então a culpa não é deles. Eles lutaram, cometeram seus equívocos, cometeram seus erros. E em cima dos erros eu acho que tem que ser cobrado. Agora, não como vilões, porque os vilões não foram eles. Os vilões não foram eles. Os vilões foram os gestores. Os caras que comandam o futebol. E que fizeram escolhas ruins. Né? Trago aqui de novo a matéria do Duílio. Cadê? A gente não tomou as melhores decisões. Tomou as piores possíveis. Enfim, né? Sobre o Cássio, lamentou a eliminação. E cobrou reação, né? Fazer o que não temos feito. O Mano, acredito eu, com o tempo, vai deixar essa equipe mais refinada, mais bem treinada. Por isso que eu acredito que o Corinthians não vai ser rebaixado, mas vai sofrer um bocado. Vai sofrer um bocado. Não vai ser um negócio assim, semana que vem tá tranquilo. Não é isso. Hoje é duro, pela situação e tudo. Temos que seguir em frente porque tem um monte de jogo pelo Brasileirão. Tem muito jogo mesmo, por isso que eu acho que se salva. É fazer o que a gente... Não é nem se salvar, porque o Corinthians está salvo no momento, né? Falar se salvar é até uma forçação de barra, eu acho. É fazer o que a gente não vem fazendo. Uma campanha mais regular para tirar o Corinthians de baixo e buscar os resultados. Acho que é buscar mais uma vez a vaga para a Sul-Americana, porque para a Libertadores já era. Não dá, cara. Não dá. Assim, pelo tempo que... Eu imagino que o Mano... quanto tempo o Mano vai precisar para ajustar o time? Para parar de tomar gol, pelo menos. Uma questão de 2, 3 jogos. Depois, para começar a marcar gols, mais uma questão de 4 ou 5 jogos. É mais ou menos metade da quantidade de jogos até o final do campeonato. Então o Corinthians tem condições de pontuar o suficiente para buscar uma Sul-Americana. Até porque, se um time que estiver no topo, pensar Fluminense e Palmeiras hoje, forem campeões da Libertadores, vai abrir mais uma vaga. Né? Então vamos ver, cara. Vamos aguardar. Eu acho que, como eu falei, o torcedor tem que cobrar, eu acho que tem o direito, sem violência, mas com relação aos atletas, a única coisa que eu peço pro torcedor é se lembrar do que esses caras já fizeram pelo clube. E que voltaram pro clube não por uma questão apenas de grana, até porque estão recebendo uma bela grana, mas também por uma questão de paixão pela camisa, né? Bom, fica o convite aí para ouvir a coletiva do Vojvoda, o final do podcast de hoje. Vamos passar pela agora, sair da semifinal da Sul-Americana, passar para as notícias quentes do dia, hein? Notícias quentes, o Botafogo anunciou a saída do Bruno Lage e oficializou Lúcio Flávio como interino, né? Joel Carli será o assistente técnico. Aqui é o Botafogo fazendo uma aposta como fez o Santos, né? Uma aposta arriscada, na minha opinião. Uma aposta muito arriscada. Mas, já que tá todo mundo falando que é só fazer o feijão com arroz, né? Já que tá todo mundo falando, é só fazer o feijão com arroz. Vamos ver se dá certo. Porque eu vejo muita gente cheia de convicções e verdades em relação ao Botafogo. Então vamos ver se é só fazer o feijão com arroz. Não tô torcendo contra o Lúcio Flávio, hein? Muito pelo contrário. Espero que dê certo, porque é um cara muito elogiado.
foi muito elogiado quando ainda no período do Luiz Castro, quando chegou o Caçapa, foi muito elogiado também. É um cara muito elogiado, internamente muito bem conceituado. Agora, se é só fazer o feijão com arroz, eu quero ver se vai dar certo. Eu quero ver se vai ser o bastante, porque foi essa a escolha que fez a gestão do Botafogo. O Botafogo comprou. O Botafogo está, a gestão botafoguense, John Textor e o Mazuco, eles estão comprando a briga dos jogadores, a briga dos torcedores, a briga dos críticos. Então, se é só fazer o café com o feijão, café com leite, não. Se é só fazer o feijão com arroz, agora o título se tornou obrigação, na minha opinião. O título não era obrigação. Agora o título se torna obrigação. E a crítica que eu, de repente, vou fazer no futuro, se é que eu vou fazer alguma crítica, não vai ser pro Lúcio Flávio, não. Porque ele não tem culpa de nada, hein? Vai ser para a gestão botafoguense, vai ser para os jogadores. Mais do que a gestão, vai ser para os jogadores. Porque eles se reuniram com o John Textor. Então, a partir de hoje, eu convoco torcedores, eles compraram essa briga. Agora, quem tem que ser cobrado não é John Textor, não é Bazuco, não é Lúcio Flávio, não é Joel Carli. São os jogadores. Eles compraram isso. Agora o título é obrigação, tá? O título é sim obrigação. Então, aqui, ó. Bastidores. Os jogadores do Botafogo pediram Carli como auxiliar e o John Textor quis valorizar o ambiente. Expuseram insatisfações com decisões e trabalho do Bruno Lage. Tiveram participação na decisão que colocou o Joel Carli como assistente técnico. De forma interina, do agora interino treinador Lúcio Flávio, que é um cara querido. Mais uma notícia? Conversaram com o Textor e a pressão pela demissão do Bruno Lage, isso antes da demissão. Isso era a notícia que se tinha antes do jogo entre Fortaleza e Corinthians. Por isso que eu falei, a demissão foi oficializada durante o jogo. Até então viam notícias, ó, TNT noticiou tal. Mas até então era tratado com uma certa desconfiança. Até vi um comunicado oficial do Botafogo, né? A saída do Tiquinho Soares do time foi vista negativamente no elenco. Além de líder técnico, o camisa 9 é muito queridinho. Então, a gente passou meses falando de uma panelinha dentro do Flamengo, tem uma panelinha dentro do Botafogo. Um clube que é SAF hoje e que tem que ser gerida de forma profissional. Os jogadores mostraram a sua força. E eu acho legal isso. Mostra a iniciativa, mostra a personalidade, mas mostra agora que quem manda são os jogadores. Então, por isso que eu digo que, como acontece com o Flamengo hoje, que o torcedor cobra os atletas, às vezes de forma até, acho que passa até um pouco do tom, com alguns ídolos, que eu acho que eu sempre falo aqui, você tem que ter respeito pelo que o cara conquistou, mas a partir do momento em que os atletas se tornam a voz forte do futebol do clube, porque eles foram decisivos para a decisão do Bruno Lage, para a efetivação, talvez, do Lúcio Flávio, para a escolha do Joel Carli. Então, agora, os jogadores são responsáveis pelo futebol do Botafogo. E eu espero que o torcedor cobre os jogadores agora. Porque até então, já que eles não quiseram o Bruno Lage, e eu concordo, porque fez escolhas ruins, tudo bem, eu falei, cara, eu respeito todas as opiniões e eu concordo com muitas, só que ele chamou a responsabilidade de ser o escudo do elenco. Ele chamou a responsabilidade em coletivas mais de uma vez para que o torcedor cobre o treinador.
e que blinde os jogadores. E que o torcedor blindasse os jogadores. Agora eles escolheram tirar o escudo. Agora o título para mim é obrigação. O título para mim é obrigação. Não é responsabilidade mais do John Textor. Não é mais responsabilidade do Mazuco. Não é responsabilidade do Lúcio Flávio. E muito menos do Joel Carli. Né? A responsabilidade para mim agora, para o título brasileiro, é única e exclusivamente dos jogadores. E eu volto a repetir. Os torcedores, eu espero que cobrem agora os responsáveis. Se algum resultado é negativo ou um fiasco acontecer. Porque o futebol tem que ser feito de forma profissional. O futebol tem que ser feito de forma profissional. Eu acho que os jogadores, se é que é verdade isso aqui, faltaram com o profissionalismo. Então, se falta com o profissionalismo, agora eles vão ser cobrados, espero eu. Espero não, porque eu espero que eles vençam todos os jogos agora e sejam campeões brasileiros. Agora, se um fiasco acontecer, quem tem que ser cobrado são eles. Já que eles não quiseram profissionalismo, então eles vão ser cobrados de forma amadora. Se é que isso vai acontecer. Espero que não. Eu falei, espero eu que eles sejam cobrados. Não, de forma alguma. Espero que eles vençam todos os jogos agora, façam uma campanha histórica, 100% de aproveitamento até o fim e conquistem o Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero. Nunca neguei aqui. Eu sempre tô falando, cara, eu quero que o Botafogo... Eu estou torcendo por Botafogo ser campeão brasileiro. Seria muito interessante uma SAF ser campeã brasileira. Mas, né? Mas, por uma série de circunstâncias, a gestão teve que tomar caminhos diferentes, optar por escolhas difíceis e hoje optaram pelos jogadores. Hoje optaram pela panelinha. Então, a cobrança a partir de agora eu acho que tem que ser feita para panelinha. Se é que ela existe, tá? Vambora! Vamos com Sampaoli. Assinou a rescisão com o Flamengo. O clube vai pagar quase 10 milhões de reais de multa à vista, hein? À vista, tá com a saúde financeira em dia, dá para pagar. Dá para pagar. É melhor pagar logo, já se livra, fica com uma coisa a menos. Se dá para pagar, paga logo. Né? Tá com dinheiro em caixa? Paga. Vambora, é página virada e vambora. E vamos embora porque, aparentemente, o Flamengo recebeu o sim do Tite para assumir o time ainda nesta temporada, hein? Então podemos ver Tite no Flamengo, hein? Tite disse ao Flamengo que aceitaria, matéria por Eric Faria e Letícia Marques, que aceita assumir o clube já neste mês de outubro. Este era o maior empecilho para avançar, para a negociação avançar. Agora as partes discutem as minúcias do contrato, que terá validade até dezembro de 2024. Eu acho só a única coisa que eu acho curioso é que eu ouço alguns jornalistas que são rubro-negros, né? E muitos deles estão contentes até com a contratação do Tite. Só que, curiosamente, alguns desses criticaram muito os recentes treinadores do jogo posicional. O Tite é mais um adepto do jogo posicional, né? Eu acho que é um grande treinador. E eu espero que consiga fazer um bom trabalho. Só que o Tite é mais um adepto do jogo posicional. Se esse jogo não funciona com esses jogadores que o Flamengo tem hoje, então eles estão bancando que o elenco inteiro vai ser reformulado. Só pode. Só pode, não é possível. Então, Gabigol não vai ficar, Bruno Henrique não vai ficar, Arrascaeta não vai ficar, Everton Ribeiro não vai ficar, Pedro não vai ficar. Não é possível. Assim, é só esse o ponto que não faz sentido para mim. O Tite é um grande treinador. Dos treinadores brasileiros, na questão tática, eu acho que o Tite é o melhor de todos. Eu concordo com isso. Agora, ele é mais um adepto
do futebol posicional. Se esse futebol é um problema para o Flamengo, para os jogadores do Flamengo, a menos que o Flamengo troque todos os jogadores, não vai funcionar mais uma vez. É mais um, assim, é um desastre anunciado. Só falo português do Brasil, não falo português de Portugal. Vamos ver se acontecer. Desejo muito sucesso ao Tite. Acho que ele merece um recomeço. E vamos ver, cara. Tenho a bronca ainda com a questão do silêncio, né? Em relação ao assunto Daniel Alves, só isso. Mas isso não tem nada a ver com o Tite treinador. Tite treinador do Flamengo, se de fato isso vier a se concretizar, tá? Sobre São Paulo, vamos finalizar o podcast de hoje por 50 minutos, vamos embora. Diz que tem muita chance de ficar no São Paulo, hein? Torço para que isso aconteça. Torço para que isso aconteça. O título, vamos ver, cara, vamos ver. Ele vai ficar ao final do. Ele vai passar o Natal aqui no Brasil, imagino eu. Vamos ver, né? Quem sabe, né? Quem sabe aquele clima de Natal, né? Churrasco, peru de Natal, né? Lentilha, no melhor tempero brasileiro. Vamos ver, cara, né? Torcedor São Paulino pedindo pro Papai Noel, por favor, né? Convence o Lucas a ficar. Quem sabe no espírito natalino isso não acontece, né? O contrato acaba em dezembro, o Natal é no final de dezembro, por que não, né? Por que não? Olha, eu acho que tem uma boa chance dele ficar. Não quero falar sobre isso para não criar uma expectativa exagerada, mas claro que tem chance de ficar sim. Estou feliz, me sinto muito acolhido no clube, é um lugar que conheço bem, me dou bem com todo mundo. Amo estar ali, faço o que eu amo no clube que eu amo. Obviamente que o Lucas não vai tomar uma decisão emocionada, né? Ele vai conversar muito com a família, mas esse tempo que ele vai ficando é um tempo de adaptação dele, da família dele, que é adaptar com a cidade de São Paulo, onde eles moram, cara, assim, com as questões sociais que tem o Brasil, ele não pode ir a qualquer lugar que ele queira e tudo mais. O quanto estão dispostos a se doar para isso. Se de repente vem alguma oferta boa, imagino eu, dos Estados Unidos, que deva ser uma liga atrativa, porque o calendário é mais curto e ele vai receber muito bem. Mas eu tô otimista. Pô, vou falar para você, eu tô otimista, cara. E torço para que o Lucas fique. Que assim, vai ser espetacular ter um atleta como o Lucas no futebol brasileiro. Infelizmente o Suárez fica até o final dessa temporada, né? Mas ter o Lucas ia ser um espetáculo. Já vem sendo um espetáculo ter Lucas e Luis Soares. No ano que vem ter Lucas e de repente até um Rames Rodrigues em boa forma e ter um Payet em boa forma, eu acho que vai ser muito bacana, cara. Eu acho que vai ser muito interessante. Eu torço muito para que aconteça, né? Vambora. Sobre Rafinha, para finalizar, revela procura do Bayern para despedida e diz que o último jogo dele vai ser lá, né? Então vamos ver, talvez isso encurte, né, o tempo do Rafinha no São Paulo, porque o final da temporada europeia é no meio do ano. Então se ele quer jogar o último jogo lá, ou ele fecha por 6 meses ou por 1 ano e meio. Não sei o quanto que ele tá ainda, sabe, com pique para jogar, né? Não sei. Pelo que ele já falou, depois da conquista da Copa do Brasil, eu acho que ali foi eu acho que ele quer terminar em alta. Pelo discurso do Rafinha ali, eu senti que ele quer terminar em alta. Né? A questão, vamos jogar Libertadores e tal. Eu acho que o Rafinha, na cabeça dele, ele tá assim, cara, ganha um título de Copa do Brasil, um título que o São Paulo não tinha. Libertadores o time já tem. Seria legal reconquistar, mas é um time um título que o time já tem no currículo. A Copa do Brasil é algo grandioso e até muitos torcedores colocam até a emoção sentida semelhante à disputa de Mundial, à disputa de Libertadores. Então, para ele, eu acho que é algo muito especial. Eu não vejo, diferente do Lucas, tá? Diferente do Lucas, eu não vejo o Rafinha, assim, ficar por uma temporada inteira. Eu acho que ele vai fechar aí por
pelo primeiro semestre, vai para o Bayern e vai fazer o jogo de despedida lá. Eu acho que isso é o mais propício a acontecer, tá? Pelo menos se ficar um primeiro semestre no São Paulo, vai poder ajudar muito, né, na fase de grupos da Libertadores. Vai ajudar bastante, tá? Bom, vamos com a coletiva do Vojvoda. Peço perdão por me delongar aqui, muito assunto, né? Muitas notícias quentes. Mas vamos lá. TV Leão Novibet, o canal oficial do Fortaleza no YouTube. Então, gente, todos vocês aí que são... eu vi muito paulista, né? Independentemente da camisa, eu vi muita gente... obviamente, né? Pela questão da rivalidade do Corinthians, muita gente torcendo pro Fortaleza, né? A quem eu estou querendo enganar, né? Eu vi muito torcedor do Palmeiras, do São Paulo, do Santos torcendo pro Fortaleza, né? A quem estou querendo, muito paulista, né? A quem estou querendo enganar, né? Eu vi muitos rivais torcendo pro Fortaleza. Então, vocês que torceram, eu convoco a curtir, a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, né? O vídeo saiu recentemente, por isso que tem poucas curtidas, né? Porque competição continental é complicado. Você tem que editar, leva um tempo para pôr no ar e tudo mais. Então, faço o convite e sem mais delongas, vamos com a coletiva do Vojvoda com o Iago Pikachu. Vojvoda Luiz Lima, Rádio Assunção, mais uma vez aqui ao vivo. Vojvoda, parece que 15, estou com a anotação aqui, 15 escanteios no primeiro tempo. Foi que faltou para essa bola entrar. E Pikachu, mais uma vez você fazendo aí a alegria da torcida do Leão. Que bom, que maravilha. Então, o que é que você projeta, Pikachu, para o próximo compromisso, a decisão da competição sul-americana? Bueno, boa noite. O primeiro, parabenizar a todos os atletas, a todos os torcedores. Fortaleza vivió momentos muy difíciles o consiguió salir de esos momentos, recuperar, teve resiliencia en ese aspecto y hoy está viviendo un momento histórico, entonces para todos o disfrutar. En cuanto a su pregunta, no entretempo falamos de eso, tivemos muchos escanteios, teníamos que hacer gol en un escanteio, hicimos una boa primera parte, yo que también una partida siempre controlada, solamente una finalización en el primer tiempo que o complicó, más fue una boa intervención de Joao Ricardo, más allá que o merecíamos por funcionamiento, por actitude, por atmósfera de todo Castelao, o pasar y jugar una final. Algo que fue una primera fase donde clasificamos primero, queríamos traer o eliminatorias aquí a Castelao, tracemos y aquí somos fortes y hicimos una grande partida. Na partida anterior, né, do Fortaleza, partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro, a gente trouxe aqui algumas falas do Vojvoda, né, em relação a convocar o torcedor, né, convocando o torcedor, porque houve o rompimento, né, do clube, da instituição com as organizadas, e ele convocou os torcedores. Deixar de lado qualquer outra coisa e vamos para casa. E vamos para esse jogo, que o time vai entregar. Ele cravou ali, né? Eu até falei, cara, o Vojvoda tá cravando, hein? E trouxe, né? Ele convocou o torcedor, que fez uma grande festa mais uma vez. Espetacular a festa da torcida do Leão. Espetacular, mosaico maravilhoso. E o time entregou dentro de campo, né? Cara, é fogo porque não teve nem tempo de comemorar muito, né? Ele começa aí, tem que desfrutar e tal, mas a pergunta já é sobre por que não fez o gol no primeiro tempo. Caraca, mano, o repórter também já saiu metendo bala, né? Pô, o que faltou para ganhar no primeiro tempo? Ganhou de 2-0, né? Tá bom, né? Acho que tá bom, não, mas é o que o Vojvoda falou. Comprou depois, né? Tem que fazer o gol, tem que pôr a bola pra rede. Teve um jogo muito bem controlado, como ele mesmo disse. Vitória do futebol, né? Vitória do futebol, como eu abri o podcast falando. A gente tem muito respeito pelo Corinthians, pelo que foi feito na competição, grandes classificações nas penalidades, Cássio sendo monstro, se
se consagrando cara, e se colocando ainda mais no hall dos ídolos eternos da camisa do Timão. Só que chega uma hora que a conta chega. Uma hora a conta chega, uma hora não dá, né? Uma hora você vai bater numa barreira. E a barreira foi justamente essa. Uma equipe muito, mas muito bem treinada. Espera que Iago, não? Ah. Boa noite, respondendo a sua pergunta, muito feliz por ter marcado gol num jogo tão difícil que estava se tornando, né? Eu acho que desde o começo do jogo, acho que o Corinthians queria levar para os pênaltis, né? Desde o começo do jogo estava segurando muito, mas a gente não desistiu, a equipe continuou em cima. Desde o primeiro tempo a gente teve esses números, né, de escanteios, né? E no segundo tempo a gente continuou com o mesmo objetivo e quando você faz um gol, né, é natural que você ganha mais ânimos e logo em seguida a gente conseguiu o segundo gol que nos deu tranquilidade, né, durante a partida. E a gente não sofreu no segundo tempo, na reta final ali que eles já foram pro abafa ali, começaram a jogar a bola na área, mas a gente sempre seguro ali. E como o professor falou, acho que merecemos passar a final por tudo que a gente fez durante toda a competição. Bom, Bom. Cara, isso que o Pikachu falou, que pô, o gol não saía, né? Vai ficando mais complicado, né? Vai ganhando uma certa... Não digo nem apreensão, nem angústia, mas vai ficando mais nervoso, né? E quando o Fortaleza faz o seu primeiro gol com o próprio Pikachu, eu falei, cara, o Corinthians, na hora do jogo, né? Você fala, o Corinthians vai pro abafo. Vai fazer o que fez de São Paulo. Vai tentar buscar esse empate. E a verdade é que não. O Corinthians ficou desnorteado, né? Então, eu falei aqui, pô, eu entendo as escolhas do Mano Menezes de ter colocado jogadores experientes, né? Com experiência de decisões difíceis, né? De disputa de mata-mata. Só que isso não se pagou nem no lado técnico e nem no lado da experiência dentro de campo. Porque quando o Fortaleza faz o gol, o time fica perdido. O time fica meio desnorteado. Foi diferente do comportamento em São Paulo, onde o time toma o gol, pô, agora nós vamos ter que sair pro jogo. Não sair pro jogo de forma desvairada, porque não era assim o Corinthians do Luxemburgo, né? Mas explorar os espaços. Eu até falei, pô, o Fortaleza foi meio inocente ali, né? Foi meio inocente naquele momento de tentar ir para cima, de tentar aumentar a goleada. Era louvável, era compreensível, mas um pouco inocente, né, nos domínios do Corinthians. Eu imaginei que o Corinthians fosse tentar encaixar o jogo de alguma forma, entendendo que o Fortaleza fosse recuar ou fosse avançar e apostar num contra-ataque, e não aconteceu. Então, as escolhas pelos mais experientes, eu entendo, porque eu falei, pô, é crueldade você colocar essa responsabilidade num garoto, né? Mas depois que o jogo acaba, é fácil falar. Na hora você fala, pô, eu teria feito a mesma coisa. E não se pagou, né? Não se pagou, porque se pagasse pelo menos na experiência, não na bola jogada, não na qualidade técnica, mas na experiência de um Renato Augusto pôr a bola no chão, controlar a bola, segurar essa bola um pouco, vamos reter um pouco mais essa bola, tirar a bola do Fortaleza, porque os caras têm muita força física, têm velocidade, tem a transição, são mais bem treinados. Então, pô, vamos pôr a bola no chão? Eu, Maicon, você que tá aqui pertinho de mim, vamos pôr a bola no chão, vamos tentar dar um respiro, deixar o time respirar um pouquinho, porque do jeito que tá é muita pressão. A gente não respira, a gente não vê a cor da bola. A gente não consegue ver a cor da bola. Então nem isso aconteceu, na minha opinião. Nem isso aconteceu. Agora tá certo, Augusto. É o seguinte. O terceiro ano com você no comando do Fortaleza. O fato de você chegar a uma semifinal e agora na final, esperando o adversário, pode ser Defesa e Justiça ou pode ser LDU. Tá mais para LDU. Para chegar a essa conquista da Sul-Americana, você chega no auge da sua participação em termos de Fortaleza, conquistando esse título, e pro Pikachu. Saiu o Pikachu, depois retornou, reencontrou o futebol que você tinha anteriormente antes de deixar o Fortaleza agora? No, bueno, mi pensamiento es continuar trabajando. Tengo una responsabilidad con el club, entonces sería importante o ganar, ¿sí? Por todo, pelo club, por comisión técnica también, pelos jugadores. Hay que ser o realista también y vamos a trabajar mucho para eso. Más tenemos que pensar y tengo que pensar en este día, en el próximo entrenamiento y o disfrutar ahora. Es también un momento para o disfrutar.
Y mi compromiso está con Fortaleza, ese club que me contrató, que me da posibilidades de trabajo. Estoy agradecido por eso también, que abrió puertas de un fútbol tan apasionante como el fútbol brasileño. Estoy feliz aquí, feliz también por el povo nordestino. Acho que también es una conquista de todo el povo nordestino, no solamente de todo el estado de Ceará, sino todo el nordeste. Es un povo que es apasionado por fútbol. Si você va aquí o a cualquier estadio de nordeste o estadios están cheios, y eso es o verdadera pasión de fútbol o brasileiro. Entonces, también agradecer a eso también. Deixa eu ouvir o Pikachu. Desculpa, qual foi a pergunta? Óbvio, né? Desde a minha chegada, eu acho que o torcedor esperou o mesmo desempenho que eu tive nos 2 primeiros anos, né? Como eu falei anteriormente na minha chegada aqui, a adaptação não foi da melhor maneira que eu queria lá no Japão, né? E na oportunidade que eu tive, eu voltei. Mudou um pouco, né? Porque a gente mudou de sistema, né? Então a cobrança é muito grande, não só em cima de mim, mas de todo mundo, né? Quando você não vai bem, é natural você ser cobrado. Mas aos poucos a gente começou a se adaptar, né, novamente em novas funções dentro de campo, né? E muito feliz de poder estar voltando a ser importante, né? Como fui nos 2 primeiros anos aqui antes de sair. Mas independente de ter feito gol hoje, mas o importante é sempre o coletivo, né? Eu acho que o grupo se comportou muito bem e todos têm os seus méritos, e muito feliz de estar fazendo parte dessa história, né? A gente sempre fala aqui que o Fortaleza está passando por um momento histórico e está passando com a gente. E a gente fica muito feliz de poder estar dando uma parte, né, de uma parcela de contribuição para esse feito que o clube vem crescendo nos últimos anos. Cara, uma coisa importante sobre o Pikachu é que ele está crescendo muito num momento muito decisivo da temporada do Fortaleza. Isso mostra a personalidade do atleta, né? Como ele falou, quando ele volta do Japão, muito criticado, né? Porque ele volta com um peso diferente. Ele volta primeiro para ser o jogador que ele já havia sido. Segundo, chega com uma contratação internacional. Querendo ou não, isso adiciona um tempero a mais, né? Na expectativa do torcedor. Só que, como ele diz, mudou o sistema, mudou muita coisa, tem que me adaptar. E ele está tendo uma crescente muito boa num momento muito decisivo. Este pode ser um atleta muito decisivo na final. E eu acho que vai ser um atleta muito decisivo na final. Porque ele mostrou essa personalidade, cara, agora é a hora de chamar a responsa e é para mim. E eu vou fazer. E ele vem fazendo, né? Como tantos outros. Marinho, por exemplo, quando chegou no Fortaleza, eu até falei, caraca, achei meio que uma loucura o Fortaleza pagar o que estava pagando o Marinho, mas eu não imaginei que o Marinho fosse render da forma como rendeu, apesar de ter sido muito cobrado, em tão pouco tempo no Fortaleza, porque ele não estava jogando no Flamengo, né? E ele, em pouco tempo, ele entrou no sistema de jogo do Vojvoda, apesar da cobrança pelos gols, por ser um cara decisivo e estava pecando nisso, ele sempre fazia o seu salseiro, né? Então foi, cara, ele tá com vontade, tá com muita vontade. Surpreendeu, acho que isso é o resultado de um trabalho, né? De um trabalho desse cidadão que tá do lado, que é o Vojvoda. Foi perguntado sobre questão da disputa do título e tal. Ele falou, cara, tem que pensar jogo a jogo, né? Não dá para pensar na final. Até porque nem sabe. A LDU muito provavelmente será finalista, né? Ganhou o primeiro jogo por 3-0. É uma equipe difícil, indigesta, eliminou o São Paulo. E até lá tem muita coisa para ser pensada, né? Tem muito campeonato brasileiro para trabalhar aí no meio. Imagino que o Fortaleza agora sim deva abrir mão um pouco do Campeonato Brasileiro, mesmo com uma final um pouco distante. Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser usado como um laboratório pelo Vojvoda. Pensando na LDU, muito provavelmente a LDU. O que eu posso usar? O que eu posso fazer de diferente? O que a gente pode fazer de diferente para surpreender os caras, né? Eu acho que aí, a partir daí, ele saindo o adversário da final, eu acho que aí o Fortaleza muda o foco um pouco, né? Muda a prioridade. E passa a priorizar a Sul-Americana de fato, né? Eu acho que neste momento vai passar a priorizar. E uma conquista, como ele falou, não só do Fortaleza. É claro que, assim, falar assim, é uma conquista do Nordeste, às vezes é uma forçação de barra, né? Que eu vejo mais ou menos com aquela pegada do
O time tal é o Brasil na Libertadores, é o Brasil no Mundial. O Flamengo recentemente, o Flamengo é o Brasil no Mundial. Não é, cara. Eu não vou muito para essa linha, não. Acho meio que uma forçação. Uma forçação. Você acha que o torcedor do Ceará tá feliz com isso? Você acha que o torcedor do Sport, do Vitória, do Bahia tá feliz? Eles olham, eu imagino que muitos até vão torcer e simpatizam, mas, cara, a conquista do Fortaleza. Vai ficar na história do Fortaleza. Não vai ficar na nossa história, né? É óbvio que tem essa questão relevante regional e existe uma regionalidade muito forte com o povo nordestino, mas quando se fala de futebol, futebol é futebol. Regionalidade, beleza, nós temos a nossa regionalidade, a gente se respeita, a gente gosta, mas futebol é futebol. Você é você, eu sou eu. E por aí vai, né? Mas a gente cita aqui a questão da regionalidade e tudo mais. Mas quando se fala de futebol, da paixão do futebol, aí isso não entra muito em campo. A gente sabe como é que funciona, né? Voivoda, boa noite. Que é a sua direita, a gente está ao vivo, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Depois de mais uma festa da torcida do Fortaleza, como vem fazendo, o quanto você lamenta o fato de, no jogo mais importante da história do Fortaleza, essa partida ser disputada num jogo único, numa cidade bem distante, né, daqui, bem distante do estado do Ceará, que vai impedir, obviamente, que boa parte do torcedor do Fortaleza marque presença e faça essa festa como vem fazendo? Bueno, mas no temos a posibilidad de mudar ese estadio, mas acho que a gente de Fortaleza va a hacer todo su esfuerzo. Es una gente que acompaña siempre, que acompañó en momentos difíciles de Serie C. He escuchado muchas historias dentro de OPC, de gente que viajaba 2 o 3 días en bus a campos muy distantes de Fortalezas. Tenemos una logística difícil, mas también estamos orgullosos de morar aquí, y hallo que la gente va a hacer todo su esfuerzo para acompañar a este elenco a Maldonado, y nos vamos a hacer el esfuerzo de trazer una nueva alegría a nuestro pueblo también. Bom, o jogo vai ser no Uruguai, né? O final vai ser no Uruguai. Eu agora não sei qual exatamente. Vai ser Maldonado, né? Como disse o Voivoda. Agora não tenho certeza, porque cara, os caras mudando a final de lugar, né? Se o Corinthians chega na final, não sei o que, falaram que podia escolher outro estádio, enfim. Acho que vai ser no Maldonado e no Uruguai, né? Enfim, eu não vou procurar aqui, eu vou ficar devendo essa informação, mas distante, né? Distante para o torcedor do Fortaleza. Se já é distante para um cidadão do eixo Rio-São Paulo, que tem a logística facilitada pela questão dos aeroportos, do tráfego aéreo, para o Fortaleza é difícil. Para o torcedor do Fortaleza é difícil, é complicado, né? Então, mas como disse o Voivoda, quando o time estava em situações mais difíceis, ouvi histórias de torcedores que pegavam 2, 3 dias de ônibus para acompanhar o time. E não sei se vai lotar a casa. Não sei se o torcedor do Fortaleza vai lotar a casa. Mas que vai comparecer em peso, vai. Vai comparecer em peso, vai fazer o seu esforço. Até porque não imagino, pelos recentes públicos em finais de Sul-Americana, eu não imagino que a Conmebol vai colocar os ingressos lá na altura, o valor dos ingressos, né? Vão ter, obviamente, ingressos caríssimos, mas vão ter ingressos acessíveis, imagino eu. Para a Conmebol é interessante que enche a casa, né? Acredito eu, pelo menos. Acredito eu. Não sei, né? De repente, na gula, na ambição, vamos pôr os ingressos lá em cima. Se não vender até a última semana, a gente começa a distribuir. Sei lá, pode acontecer isso, né? Pode acontecer isso. Mas eu acho que vamos ter um bom público do Fortaleza. Não sei se vai vender todos os ingressos, porque como eu disse, né? Muito simpatizante eu acho que vai comparecer, vai lá tentar dar uma força, mas é muito distante, né? A logística até lá é muito distante. Acredito que vai colocar muita gente, mas eu não sei se vai vender tudo, né?
tudo, vai esgotar. Talvez esteja menosprezando. Eu acho que vai encher. Vai encher, vão ser, não sei quanto, 20 e tantos mil ingressos? Eu não sei quantos ingressos são, né? 20 e poucos é Libertadores, né? Tô sendo otimista. Deixa eu procurar aqui, vai. Vamos lá. Porque senão a gente fica falando bobagem, né? Dia 28 de outubro. Final da Sul-Americana. Vamos lá. Vamos ver se temos aqui. Fortaleza, Guarda LDU ou Defensa e Justiça. Então, inicialmente seria no Estádio Centenário de Montevidéu. Foi mudado. O novo local será no Campus de Maldonado, em Punta del Este, né? Então, já mais uma coisa para dificultar a logística, porque primeiro ia ser no Estádio Centenário, em Montevidéu, capital do Uruguai. Agora vai ser em Punta del Este. O Estádio Centenário tem a capacidade de 60 mil torcedores. E agora esse novo estádio tem uma capacidade de cerca de 30 mil. Ou seja, vai ser metade, né? Vamos ser otimistas. 15 mil torcedores do Fortaleza e 15 mil para os torcedores do outro finalista, muito provavelmente ele deu. Acho que vai encher. Acho que o torcedor do Leão vai encher, sim. Eu estava na cabeça com mais de 20 mil ingressos, né? Porque era o Estádio Centenário. 60 mil ia ser 30 mil. Aí eu tava na cabeça assim, pô, vamos liberar ali cerca de 20 e poucos mil ingressos, sei lá, né? E aí eu falava, pô, vai encher bem, mas eu não imagino que vai lotar. Com 30 mil de capacidade, vai ser... Eu acho que vão abrir até menos de 15 mil ingressos, o torcedor vai encher. E é capaz de ter simpatizante até do outro lado, tá? É capaz. Enfim, gente, ó, vamos finalizar o podcast de hoje, porque a gente já passou bem de 1 hora. Então, a gente deixar mais uma vez o nosso parabéns à equipe do Fortaleza, a grande gestão que vem sendo executada no projeto esportivo, grande trabalho do Juan Pablo Vojvoda, aos jogadores, a todos os envolvidos, os torcedores, que apesar das confusões, né, das organizadas, fizeram a sua grande festa, mosaico maravilhoso, absolutamente espetacular. A gente, obviamente, respeita muito a camisa do Timão, mas venceu o futebol. E não é desmerecendo o Corinthians. Venceu o melhor projeto esportivo, melhor trabalho de futebol em termos de treinador, né? O time mais bem treinado. Então venceu o futebol. Fortaleza está na sua primeira final de um campeonato continental. E olha, torço muito. Vou ficar na expectativa, vou torcer demais pro Leão, porque, olha, seria a coroação de um trabalho, de um projeto absolutamente exemplar. Gente, eu peço perdão pelo longo podcast. Vocês que nos acompanham até aqui, deixa uma moral pra gente. Quarta-feira teremos Internacional e Fluminense, a definição do primeiro finalista da Libertadores, e aí também a definição do segundo finalista da Sul-Americana, Defensa e Justiça e LDU de Quito, tá? Encerro as atividades por hoje. Dia quente, hein? Dia quente no futebol. Vamos acompanhar Inter e Flu. Eu tô muito ansioso. Muito ansioso de fato, tá? Vai ser um grande jogo. Então, para você que vai apenas acompanhar como simpatizante, torcedor, eu não vou nem falar. Vamos todo mundo acompanhar e amanhã nós estamos de volta para falar desse jogo e do primeiro classificado para a grande final da Taça Libertadores da América. Muito obrigado a todos, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta. Tchau.